nesse momento, orar. Oremos. Santo, Santo, Pai amado, que habita no céu, obrigado, Senhor Deus, pela vida, pelas bênçãos, pela Tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Por favor, Pai, aceite a nossa adoração neste momento, fale a cada um de nós, é o que nós o pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema bem conhecido, é um tema simples, tá bom? É um tema conhecido e nós vamos aproveitar para meditar na palavra do Senhor, tá? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 2, tá bom? João, o capítulo 2. Ok? Encontrou aí? Primeira carta de João, o capítulo 2. Pronto, maravilha. Achou aí? Ok. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é amor proibido. Agora, olhe para cá, deixa a carta de João aí. Nós iremos fazer um combinado, já, tá? O tema da mensagem é amor proibido. Você que está em casa, você que está aqui conosco, alguém aqui já passou, e não precisa você levantar a mão, mas alguém aqui já passou, já teve aquele amor proibido? Já teve? E aí, Camila? Tudo certo? Se você já teve, provavelmente muitos já tiveram um amor proibido, aquele amor que você sabia que não ia dar certo, mas assim mesmo você acabou indo, aquele amor que pai e mãe dizem assim, olha, não dá certo, homem não levanta a mão, homem. Aquele amor, rapaz, o bicho é namorador. Rapaz, não tem um besta mais hoje em dia. Olhem para cá, se concentrem. Aquele amor que o pai e a mãe dizem assim, ó, minha filha não entra, aqui não vai dar certo. Aí a menina faz o quê? Vai lá e... Olha, ninguém quis falar que entra para eu não acusar que tinha entrado. Mas você vai lá e entra, ok? E muitas das vezes acaba acontecendo o quê? Acaba dando errado, né? Acaba quebrando a cara, e aí ainda aparecem uns que dizem assim, ó, eu te avisei, tá bom? Nós iremos meditar então nesse tema de hoje, amor proibido. Nós iremos, a nossa mensagem hoje vai estar pautada em 7 versos do capítulo de João, e eu vou te convidar a ler, mas precisamos combinar uma coisa, tá? Nós iremos ler verso por verso, tá? Então nós iremos ler só um verso, eu vou contextualizar para que você entenda, eu entenda, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, e depois a gente vai ler outro verso, tá bom? Beleza? Combinado. Então nós iremos ler o versículo 12, tá? Capítulo 2, versículo 12, acompanha aí na tua Bíblia, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são o quê? Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa de quem? Por causa do seu nome. Queridos, João começa aqui chamando os leitores de filhinhos, tá bom? Existe várias traduções para a palavra filhinhos, mas nesse contexto aqui, da primeira carta de João, filhinhos está se referindo a um povo batizado, a filhos de Deus, a pessoas que professam a fé, tá bom? João, ele está dizendo aqui que eu e você, ele está escrevendo para mim e para você, que os nossos pecados são perdoados, tá bom?
Romanos diz que nenhuma condenação há para quem? Para aquele que está em quem? Para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Isso é bom, sim ou não? Monique, isso é bom? Muito bom. Isso é muito bom. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu já inicio então esse sermão fazendo uma pergunta para você. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? A sua pessoa está em Cristo Jesus? A sua família, pela manhã eu falei aqui para as famílias, ok? A sua família está em Cristo Jesus? João, queridos, inicia a sua mensagem dizendo que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, que bom, porque nenhuma condenação há. Mas eu quero que você entenda e que você tenha consciência de que eu e você somos pecadores. Precisamos ter essa consciência. Precisamos entender que somos pecadores. Quando nós entendemos isso, nós estamos dizendo que dependemos de Deus. E amigos, quando nós dependemos de Deus, a nossa vida, em vez de decair, ela vai subir. Quando eu, Júnior Maranhense, olho para mim e reconheço que sem Deus eu não sou nada. Quando você, querido, reconhece que você não é o tal, quando você reconhece, de acordo com João, que precisa de Deus, o Espírito Santo pode trabalhar em você. O Espírito Santo começa a mudar você. O Espírito Santo transforma você, porque você reconhece. Davi disse assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconheceu a Deus, ele reconhecia diante de Deus que ele já nasceu em pecado, que era um homem pecador, porém sabia que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Então, eu quero que, se você não levar muita coisa do sermão de hoje, eu quero que isso saia na sua mente. Reconheça que você depende de Deus. Não a carta de João, mas lá no João fala que eu e você não somos nada sem Deus. Se você olhar ali em João capítulo 15, ele vai dizer que Jesus dizendo assim, por discípulo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo precisa permanecer aqui na árvore para produzir um fruto no final, vocês precisam permanecer em mim, porque se vocês não permanecerem em mim e eu não permanecer em vocês, vocês não podem produzir nada de bom. Você entende e compreende isso? Entende isso? No mundo em que nós vivemos, você tem consciência disso? Às vezes temos consciência disso, porém passamos a vida como cristão de uma forma não tão séria. Mas eu preciso que você entenda, que você tenha consciência de que não pode fazer nada sem Deus. De que se você não permanecer em Jesus, você não pode produzir nada de bom. Às vezes nós achamos, alguns às vezes acabam deixando o orgulho transcender um pouco, e acha que porque por suas habilidades, e acha por ter um pouco mais de dinheiro, e acha porque mora em um local mais privilegiado, tudo graças ao seu esforço, à sua inteligência. Nada disso, você está totalmente errado. Tudo pertence a quem? A Deus. Então reconheça que você, sem Deus, você não é nada. Quando nós entendemos e reconhecemos isso, querido, a nossa vida melhora perante todos e perante o céu. Capítulo 13 agora, acompanha aí o versículo 13, versículo 13, nós lemos 12, agora vamos ler só o 13, tá? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o quê?
porque tende vencido o maligno. Aqui João, queridos, ele está falando exatamente aos pais cristãos, os aqui que são pais cristãos, ele está falando justamente à igreja, a pais. A fala de João aqui é a liderança da igreja. A fala de João aqui são para líderes, para pais que formam pessoas, que têm filhos, que estão responsáveis por ministério na igreja. A fala de João aqui é voltada para esse público, para esse povo. João, ele começa dizendo: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Meu amigo, conhecer alguém é muito bom, né? Não tem aquele ditado popular que é melhor ter amigo na praça, do que dinheiro no bolso? Tem hora que dinheiro no bolso é bom, mas o ditado diz que é melhor ter amigo na praça que dinheiro no bolso. Mas na realidade, na atualidade, no mundo que vivemos, conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém ajuda muito. Ajuda ou não ajuda? Não é assim? Você entrou no emprego do sonho, ninguém te conhecia, mas você tinha alguém que conhecia alguém, e aí você acabou sendo beneficiado. É bom ou não é? É muito bom, é muito bom. Mas, queridos, conhecer a Deus, conhecer a Jesus e saber que esse Jesus nos conhece é excelente. Conhecer a Deus e entender que esse Deus sabe quem eu sou, sabe das minhas lutas, sabe do meu sofrimento, sabe das minhas batalhas, sabe o quanto preciso melhorar. Isso é bom demais, e eu quero que você entenda, querido jovem, querido irmão que me ouve nesta manhã, Deus conhece a mim e a você, amém? Se nós formos para o Salmo 139, versículo 14, lá vai estar dizendo que a palavra ainda não chegou à língua, e Deus já conhece toda a palavra, Ele sabe os fios de cabelo que você tem na cabeça. Deus nos conhece por inteiro. Irmão Júnior, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, irmão, que quando nós vamos diante de Deus, nós precisamos ter essa consciência de que Deus nos conhece. E sabia que às vezes nós não entendemos isso? Não entendemos? Você vai diante de Deus com o coração cheio de tantos pecados escondidos, que o pastor não vê, que a igreja não vê, que o esposo não vê, ou a esposa não vê, que os pais não veem. Às vezes vamos a Deus com o coração assim, oramos, falamos com Deus, mas não abrimos o coração. Ei, entenda uma coisa, quando Deus nos olha, Ele nos olha por dentro. Deus nos vê por dentro, querido. Eu e você vimos a aparência, eu e você vemos o que está externo. Você olha para o irmão Júnior Maranhense e diz: nossa, irmão Júnior Maranhense gosta de pregar o evangelho, gosta de falar de Deus, mas Deus é quem sabe quem é o irmão Júnior Maranhense. Como é como esposo? Como é como sacerdote do lar? Será se é o Júnior Maranhense que é apresentado na igreja? Você entende? Deus sabe exatamente quem é você, porque Deus nos vê por dentro. Isso quer dizer, esposo, a tua esposa pode ver em você o melhor homem do universo, mas Deus sabe exatamente quem é você, sabe exatamente que tipo de pecado você está cometendo, escondido. Ei, jovem, Deus sabe quem é você, Deus te conhece. E esse conhecer aqui é um conhecer de um Deus que ama, mas é um conhecer de um Deus também que sabe o que você está fazendo. Por isso que João escreve, diz assim, vocês conhecem desde o princípio. E às vezes temos que explicar o que é ser cristão para pessoas que nasceram na igreja. Você tem que explicar, tem que falar. Às vezes os princípios que eram guardados lá quando eu era juvenil, adolescente, são os princípios que para hoje, para uma geração, não tem nada a ver.
Para uma geração, isso não se enquadra mais. Mas eu quero que você entenda que Deus conhece você e Ele te olha por dentro. Então, aqui, vou te dar um conselho. Quando você for perante Deus, caia de joelho, chore, grita, se precisar. Abra o coração, porque Ele está te vendo por dentro. Quando Judas se aproximou de Jesus, levado pelo discípulo, dizendo: olha, esse aqui tem que incluir no grupo, porque ele manja da finança. Como o Senhor vai ser o rei, nós vamos tirar os romanos do poder, nós precisamos de um homem que entenda da finança, para cuidar do tesouro. Quando Judas se aproxima de Jesus, ele vai com esse sentimento, ele não tira esse sentimento do coração. Você conhece a história? Ele continua. Quando Jesus é ungido ali, com um vaso de alabastro, alguém na mesa diz assim: para que desperdiçar? Poxa, isso aqui isso é muito dinheiro, dava para comprar muitas cestas básicas, para dar aos pobres. E em João, porque os 3 evangelhos falam dessa história, mas só João menciona que era Judas. E ele mesmo diz: Judas não falou aquilo preocupado com os pobres, mas porque queria colocar o dinheiro no bolso. Judas entrou para esse propósito, mas quando Deus olhou Judas, queridos, Ele olhou Judas por dentro. E olha, isso quebra. Isso quebra. E isso precisa quebrar você. Quando Deus te olha, Ele te olha por dentro. Por isso João diz assim: filhinhos, eu estou escrevendo para vocês, porque vocês conhecem. Pais, vocês conhecem. E às vezes, pais, não estamos cumprindo o papel. Você não está cumprindo o seu papel como pai. Você conhece, sabe o que é verdade, mas tem levado uma vida aí avesso. Meu filho, vai lá, meu filho, para a igreja. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Na minha geração eu ouvia muito isso e até dava certo. Mas nessa geração agora da galera não dá certo. Não dá. Se meu pai não dá tanta importância para a igreja, é porque eu também não preciso dar tanta importância. Se o meu pai e a minha mãe não estão nem aí para estudar a Bíblia com alguém, não se importa com quem vai para o céu, quem vai para o inferno, por que eu preciso me importar? É assim que essa geração olha, queridos. Nós estamos há 12 anos trabalhando com os adolescentes. É assim que eles veem. É assim que eles veem. Então, eu e você precisamos entender que conhecemos o que é certo e precisamos fazer aquilo que é certo. Quero que você leia comigo o versículo 14, que diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Novamente, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o quê? O maligno. Olha, querido, falamos dos pais, falamos dos filhos, e aqui agora João fala aos jovens. Ele diz que o jovem é forte. Mas sabe, hoje após o meu sermão, o primeiro culto, que não foi sermão, foi um outro, mas uma mãe falou comigo dizendo assim: irmão Júnior, por que a geração nossa parece que não é forte? João diz que os jovens são fortes, mas muitas das vezes olhamos para a geração de jovens e parece que não são fortes. Sim, tem pessoas que estão há anos liderando os jovens, porque o jovem não quer ser forte. Isso é triste, querido. Isso é triste, Israel. Isso é triste. Outras pessoas deveriam estar assumindo, deveriam estar seguindo o ciclo, mas infelizmente há uma geração, e eu espero que você não se enquadre nela, mas se você se enquadrar, precisa dobrar o joelho no chão. Mas há uma geração que não quer compromisso, mesmo conhecendo desde o princípio. Mesmo conhecendo aquele desde o princípio. Há uma geração que não quer compromisso, há uma geração que não quer cargo na igreja, há uma geração que não quer se envolver na obra, há uma geração que só quer estar na igreja se tiver um show, há uma geração que só quer estar na igreja se tiver um palestrante de fora. Há essa geração, e isso é triste.
Isso é triste. Alguém pode pensar, irmão Júnior, está sendo forte as tuas palavras. Você sabe que não é. Você sabe disso. Isso é uma coisa tão simples. Mas há uma geração assim, uma geração do oba-oba, uma geração que você não pode falar nada que está errado. Uma geração que se você falar de adornos, ele acha que não, que as coisas foram mudadas, que a Bíblia mudou, que o templo mudou. Versículo 15 agora, queridos, leia aí comigo. Não se deve amar o mundo, de João, versículo 15. Interessante aqui, porque João está falando, e aí ele muda agora o sentido da coisa. Primeiro ele elogia. Agora no versículo 15 ele diz assim, não ameis o quê? O quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está? Não está nele. Vou ler logo o versículo 16. Diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de quem? Do Pai. Mas procede de onde? Mas procede de onde? Mas procede do mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela tem algum significado, ok? Pelo menos 3 estudiosos afirmam, tá? Tem o mundo, a comunidade, mas aqui, na carta de João, ele está falando sobre o mundo atual, o sistema. Ele está falando sobre as coisas que Satanás coloca para envolver uma juventude no mundo. Aqui João está falando que devemos ter cuidado em amar o mundo. Devemos ficar atentos em amar o mundo. Ele ainda diz assim, tudo que há no mundo não é de Deus. Nada disso é de Deus. E ele pede para que a gente não ame o mundo, e aqui ele está falando de forma literal. Olha, vocês precisam parar de amar o mundo, porque tudo que há no mundo não procede de Deus. E aí ele vai dizendo ali alguns termos, que nós acabamos de ler. Eu vou ser sincero com vocês, existem algumas coisas no mundo, rapaz, que a gente tem que orar muito para não amar, é ou não é? Rapaz, é difícil. Existem algumas coisas que a gente precisa orar muito, precisa dobrar o joelho, porque há muitas coisas no mundo que enchem os nossos olhos. Há muitas coisas no mundo que enchem os nossos olhos. Sim, e tem algumas coisinhas que a gente vai deixando passar. Veio uma coisa na minha mente aqui que eu não tinha nem pensado, mas veio agora. Ontem à tarde eu fui ao supermercado comprar algumas coisas que a esposa pediu. E aí, beleza. Peguei um carrinho de supermercado, botei as coisas, passei num caixa ali já avexado, né? Sexta-feira, o adventista só anda correndo. E aí, queridos, fui botar as sacolas num carro. Quando eu botei as sacolas, fora da sacola tinha um kit de pilhas. Um kit de pilhas. E quando eu olhei, eita, certinho para as pilhas que eu estou precisando lá no serviço. Certinho, mas eu não tinha comprado aquilo. Certinho. Aí peguei e depois Você já sorriu só? Eu comecei a sorrir sozinho. Eu digo, meu Deus do céu, isso não é nem meu. Eita, cristão, como é que quer ir para o céu desse jeito? Aí eu sorri, peguei aquele conjunto de pilha, voltei lá no mesmo caixa que tinha me atendido e disse, amigão, isso aqui estava no carro, não sei, alguma pessoa deixou, e voltei sorrindo, entrei dentro do carro sorrindo. Queridos, nós precisamos ter cuidado com o mundo. Aquele camarada não sabia, e ali ninguém precisava saber daquilo, mas eu preciso entender que Deus sabia. Eu entrei no carro sorrindo, dizendo assim, eita Júnior, quer ser ladrão. Tu acredita que eu fiquei falando isso para mim mesmo? É sério? Eita Júnior, quer ser ladrão, tanto que tua mãe se esforçou, cara.
É sério, eu prometo para vocês que eu sorri sozinho. Cheguei em casa sorrindo, mas a esposa não estava entendendo. Mas era disso. Eu querendo ser ladrão com 40 e tantos anos. Ah, pensou para baixo que eu dei para minha mãe. Rapaz, dona Rosa, tomara que ela não esteja nem ouvindo isso aí. Mas, querido, esses pequenos detalhes no mundo, querido, é o problema. Porque assim, ó, você vai concordar comigo que as grandes coisas nos aproximam, mas as pequenas coisas nos afastam. Ó, um familiar está malzinho com o outro, está mal, não estão se falando, mas se um daqueles dois acontecer um acidente, alguma coisa, para no hospital, ele bate lá na mesma hora, se coloca à disposição. É verdade ou não é? As grandes coisas nos aproximam, mas as pequenas coisas nos afastam. E aí que é o problema, porque muitos ficarão fora do céu por causa das pequenas coisas, aquelas coisas que eu acho que não tem problema nenhum, aquelas coisas que isso é besteira, não tem aquelas coisas, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu posso usar isso aqui, não tem nada a ver. Júnior, Deus vê o coração. Olha, Deus vê o coração. Quer dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma com os que estão fora? Eu tenho responsabilidade. Como cristão, eu tenho responsabilidade com as outras pessoas. A Bíblia diz que ai daquele que fizer um dos meus filhos pecar, melhor seria amarrar uma corda com uma pedra e se jogar no moinho no fundo do mar. Seria melhor do que você fazer com que um dos meus filhos se perca. E muitas das vezes, jovens, temos amado o mundo e temos prejudicado outros. Sim. Tem uma adolescente minha, que eu mais a esposa temos um carinho muito grande por ela. Convidamos ela para fazer uma participação, ela sempre participa. Nesse dia da participação, ela veio com uma blusa, mas os ombros estavam fora, os ombros. Beleza, quando o roteiro chamou ela, que eu vi, eita. Aí eu cheguei e disse: princesa, você precisava estar com uma blusa melhor para fazer essa oração. Tio, tem certeza? Tenho certeza. Você precisava. Mas aí a do roteiro, não sei se foi você, ela disse: Júnior, ali tem um colete, ou um terno feminino, perfeito. Ela botou o terno e fez, foi lá. Sabe, queridos, depois essa adolescente aborda e diz assim: mas tio, por que muitas pessoas vão? Isso é muito ruim. Você trabalha com adolescentes que estão todo momento questionando alguma coisa. Mas tio, por que sobe gente do louvor lá com a lasca da saia não sei aonde? Por que sobe homem para o louvor com a calça que falta para morrer? Sim, eles abordam, eles falam disso, porque lá nós dizemos que não pode. São esses pequenos detalhes que às vezes não damos importância, que tem tirado muitos jovens da igreja. São essas pequeninas coisas que vamos achando que somos mais fortes do que isso eu posso fazer, eu posso frequentar esse lugar, eu não vou usar isso, eu estou lá, mas sei quem eu sou. Não pense que você é mais forte, é mais sabido do que todo mundo. Não, querido, Satanás tem 6.000 anos de experiência, e a Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando um momento para tragar a tua vida, para destruir a tua família, para tirar Deus do seu coração, jovem. Eu quero apelar nesta manhã para que você
caia de joelhos diante de Deus e diga: Senhor, tira o pecado que habita em mim, tira, Senhor, aquilo que me faz mal, por favor, Senhor, me ajude a ser um servo melhor. Sabe como termina o nosso último versículo da primeira carta de João? Versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu tenho certeza, querido, que a tua vida reflete o amor de Deus. Sim, muitas das vezes temos deixado com que o pecado destrua o relacionamento entre nós e Deus. Então não deixe isso acontecer. Eu gostaria de apelar ao seu coração nesta manhã, para que você diga: Senhor, salva minha vida, Senhor, me ajude, para que você dê o primeiro passo, para que você avance, para que você coloque o pé na água hoje, dizendo: Senhor, eu quero estar pronto para a tua volta, eu quero morar contigo lá no céu. Então, Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos, o meu coração, tira o que é mal e me coloca no caminho correto. Quer você nesta manhã que me assiste, quer você nesta manhã que aqui está conosco em nossa igreja, dizer: Senhor, muda a minha vida, tira os meus pensamentos mal, salva a minha família, tira aquilo que é proibido do meu coração e me ajude a estar pronto quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Quer tomar essa decisão hoje? Posso orar por você? Posso orar por você? Posso ver as suas mãos? Pode ficar em pé, dizendo: Senhor, eu estou em pé diante não de homens, não diante do irmão Júnior, eu estou em pé diante de Ti, para pedir, para clamar, para chorar, se preciso for, para que o Senhor possa mudar a minha vida, para eu estar pronto para o dia da Tua volta. Posso orar por você? Feche seus olhos, entregue o seu coração a Deus, e eu gostaria de clamar aos céus pela minha vida, pela tua vida, para que quando Jesus voltar sobre as nuvens do céu, nós estejamos preparados. Oremos. Bondoso Deus que habita no céu, Pai de infinita misericórdia, estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, para dizer, ó Pai, que neste momento estamos com o coração contrito, quebrantado, olhos cheios de lágrimas nesta igreja, mas de jovens, ó Pai, que disseram sim. Talvez, ó Pai, falei nesta manhã para um jovem que tem entrado no lamaçal do pecado, que por algum momento ele não teve mais coragem de orar, mais coragem de ir diante de Ti, com vergonha, com dor, porque sabe que aquilo não está certo. E eu quero entregar agora esse jovem em Tuas mãos. Eu quero entregar, ó Pai, em Tuas mãos casais que aqui estão, que têm deixado, ó Pai, com que pequenas coisas, com que intrigas os afaste, em vez de estarem aproximando-se da salvação. Eu quero pedir, ó Pai, que nesta manhã Tu use a Tua misericórdia para com cada um de nós. Afaste o mal, afaste Satanás da nossa vida, para que possamos estar prontos. Nos ajude, ó Pai, a tirar aquilo que tem nos atrapalhado de estar em comunhão contigo. Por favor, Senhor, derrama sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito, para que nosso coração seja mudado, transformado, para que quando o Senhor voltar sobre as nuvens do céu, nós possamos dizer: esse é o Deus a quem nós aguardávamos e esperávamos, e Ele nos salvará. Salva, Senhor, a cada um de nós nesta manhã, é o que nós o pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amigo, parabéns pela sua decisão. Que você saia daqui com Jesus no seu coração, dizendo: Senhor, salva a minha vida.
Um forte abraço a cada um de vocês. Obrigado você que esteve conosco em todo esse momento, que Deus também possa ter falado ao seu coração e mudado a sua vida.